Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Como é que estão? Boa noite, meus queridos. Eu tô muito feliz, tá? De estar fazendo essa live. Espero que chegue no coração de vocês. Espero que vocês recebam com bastante amor, tá? E eu vou dizer pra vocês, vocês vão me perguntar, Jana, por que você resolveu fazer essa live? Eu não sei dizer pra vocês, sabe? Me tocou no meu coração, sabe? Porque eu gosto muito dessa área de desenvolvimento. Sempre gostei muito dessa área e me tocou no coração de fazer essa live, sabe? De poder agregar alguma coisa na vida de alguém, sabe? Assim como eu quero agregar na minha vida, sabe? Então, na verdade, essa live que eu tô fazendo hoje é mais pra mim, sabe? Eu acredito que seja mais pra mim, sabe? É pra contar, na verdade eu coloquei o tema lá, histórias que inspiram, histórias inspiram histórias, né? A arte de poder recomeçar. Que eu acho que cada um de nós precisa recomeçar de alguma maneira, né? Em alguma coisa. E eu escolhi hoje, né? A história de uma grande pessoa, de uma colega que eu conheci numa palestra que a gente fez junto, né? Foi até de uma palestrante, a palestrante Tatiane De Andela, que é muito conhecida, uma pessoa conhecida internacionalmente. E daí eu queria me apresentar bem rapidinho para os seguidores da Jo, que não me conhece. Os seguidores da Jo, porque eu sou técnica de enfermagem, faz 20 anos que eu trabalho na área da saúde, e sendo que como estou há 10 anos na área de assistência, direto ao paciente, e trabalhei 13 anos em área laboratorial. Então, o que me faz assim acreditar, né, que todo mundo pode mudar e recomeçar naquilo que faz feliz. Então, eu escolhi hoje como a minha primeira live que eu tô fazendo, tá? De coração para quem tá me assistindo, é a história da Jo, tá? E eu tô esperando ela aqui para poder contar a história dela, se ela já estiver pronta. Oi, Olá, Jo! boa noite, tudo Querida, bem? tudo Tudo bem? bom? Joia. Vocês estão me vendo? Estão Boa me ouvindo noite, direitinho? Jo. Tudo Tudo bem? jóia? Tudo bem. Tá com... Vocês estão Sim, me vendo, Jo. ouvindo? Estão? Sim, só tá um pouquinho travada você, Jo. Agora sim. Aham. Tá. Melhorou? Melhorou, Jo. Sim. Boa noite a Jo, todos. querida. Boa noite, Jo. É um prazer estar recebendo você, tá? Ah, obrigada. De contar a sua história, tá? Eu tô muito feliz, viu? E eu queria que você se apresentasse para nós, dizer quem que é a Joana, o Sim. que que a Joana faz, quantos filhos tem. Então, meu nome é Joana Alves. Eu moro aqui numa cidade que fica no entorno de Brasília, Novo Gama, Goiás. Fica próximo a Brasília. E eu tenho 4 filhos. Inicialmente eu sou separada, né? Até o início da pandemia eu estava casada e eu separei bem no início da pandemia. Então, é isso. Eu tenho 4 filhos. Inclusive hoje a minha filha está fazendo 5 anos. A minha filha é Ai, caçula. parabéns, Jô. Parabéns, Obrigada. não sabia. Aí hoje é para comemorar, né? Então, Parabéns. obrigada. Então, a minha história, na verdade, assim, serve de inspiração para muitas pessoas que não acreditam, né, que pode chegar a algum lugar, que por algum motivo desistiu no meio do caminho, né? Às vezes a gente passa por alguma dificuldade, por alguma experiência ruim, seja com relacionamento, seja com emprego, seja com amizade, e a gente acaba se entregando e achando que não tem mais jeito, e, na verdade, assim, eu venho de uma família muito humilde. Meu pai era da Paraíba, eu falo era porque ele faleceu. Minha mãe, goiana.
E, na verdade, assim, eles mesmo sem estudos, eles nos ensinaram que se a gente quisesse conseguir algo, a gente teria que correr atrás, a gente teria que trabalhar para conquistar. Então, eu já fiz de tudo um pouco nessa vida. Já fui doméstica, eu já vendi calcinha na feira, eu já vendi lingerie, eu já fiz sandálias havaianas, aquelas que a gente coloca pedrarias, já fiz colares também de fitas de cetim, eu inventei de tudo um pouco. E eu fui também secretária escolar em algumas escolas. Só que assim, a gente precisa se valorizar, né? A gente precisa reconhecer o nosso valor, a gente Sim, precisa Jô. reconhecer o nosso potencial, saber que você tem potencial, que você pode chegar onde você quiser. Independente do que o outro do seu lado pense, até porque o que o outro pensa não é o mesmo que você pensa. Então, o primeiro passo é acreditar que você pode. Independente das condições. Às vezes a gente acha que por condições financeiras a gente não pode chegar onde fulano já chegou. Mas tudo tem um início. Se você não der o primeiro passo, não tem como você saber se vai errar, se vai acertar, se vai conquistar. E foi Exato. isso que eu sempre coloquei na minha vida. Eu preciso fazer algo, eu preciso mudar, eu preciso fazer acontecer. Eu não posso ficar esperando que o outro crie expectativas em cima de mim, que o outro decida o que eu vou fazer ou o que eu vou conquistar. Então, eu venho de uma família de 8 irmãos, onde a nossa criação foi bem difícil com relação à situação financeira. Nós não passamos necessidades, mas nós passamos dificuldades. E foi aí que nós aprendemos a dar valor em cada detalhe, em cada centavo. E diante da necessidade é que surgem as oportunidades, né? E é de lá para cá eu venho caçando uma forma de melhorar de vida, melhorar a situação, e eu acredito que seja isso, o início da minha história. Você tem algumas perguntas, né, Janaína, para me fazer? Sim, sim, Jô. Não, tipo assim, por que que eu quis contar, Jô, a sua história? Porque eu acho que na verdade, você representa nós, né? Você representa o brasileiro, Sim, representa nós mulheres, né? Que sim, lutamos todo dia. E na verdade, e às vezes o que nos falta às vezes é a coragem, né, Jô, de estar lutando, né? Às vezes a gente desanima, sabe, nas primeiras dificuldades. E a sua sim, história é parecida com a minha, sabe? Assim, de pessoas que vêm lutando para poder estar onde que chega, porque eu acho que todo mundo tem a sua superação, né, Jô? De alguma sim, maneira, cada um de nós tem dentro de nós um guerreiro, um lutador, uma pessoa que venceu, porque a gente sim, vence, porque a gente imagina que a superação seja uma pessoa assim quando acontece uma catástrofe muito grande, que a pessoa sim, supera naquele momento daquela catástrofe. Mas eu acho que não é bem assim, né, Jô? Eu não sei que. Eu penso assim sim, que a superação é a cada dia, né? A cada é momento que a verdade, gente vence alguma coisa, a gente está se superando, né? é E eu queria verdade, te falar assim, Jô, que você disse, né, no momento que nós conversamos juntas, que você estudou 4 anos, né? Você fez pedagogia e sim, você só que disse que você não era isso que você queria, né, para você sim, quando você se viu tendo feito concluído essa faculdade e você falou que não era isso e você tomou uma decisão ali de desistir sim, nesse momento e fazer o que seu coração pulsava forte sim, para te poder seguir. Eu queria que você falasse um pouquinho nesse sentido, porque às vezes a gente fica apegado a alguma coisa que a gente não está feliz, mas a gente sim. fica ali com medo de tomar uma decisão. Verdade. Então, na verdade, assim, como eu falei, eu já trabalhei de tudo um pouco. Eu já fui doméstica. Quando eu fui doméstica, eu decidi fazer o quê? Eu preciso estudar. Se eu quiser mudar de vida, não que você não conquiste nada sendo doméstica, eu não estou menosprezando nenhuma profissão, até porque eu já fiz de tudo um pouco. Sim, Eu costumo brincar que eu só não vendi almas, mas o resto eu já fiz. Então, assim, não sim, estou menosprezando, mas se a gente quiser ir além, nessa profissão a gente não vai conseguir, né? Porque não é valorizada. A mesma coisa a educação também não é valorizada. Eu costumo dizer que desde a portaria, desde o porteiro até a senhora da limpeza, na educação não é valorizada, o que era para ser, né? Eu acredito que saúde, educação e segurança tinham que andar lado a lado, tanto com relação ao trabalho quanto com relação à valorização, mas infelizmente não é. E aí o que acontece?
eu fui secretária escolar durante 14 anos. Só que, assim, em alguns momentos nessa trajetória eu me decepcionei com a área da educação, com a falta de valorização. E aí eu decidi o quê? Fazer pedagogia e achei que eu seria uma professora igual as minhas irmãs são. Elas são por amor, não pelo valor financeiro. Elas trabalham mesmo por amor e eu acho muito bonito o que elas fazem. E eu decidi também fazer pedagogia porque eu achei que eu poderia ser uma professora igual elas. Mas eu tenho em mente que você precisa trabalhar pelo financeiro, pela necessidade, até porque eu tenho 4 filhos, seria hipocrisia eu falar que eu não iria trabalhar pelo dinheiro. Sim, pelo dinheiro também, porém você precisa gostar do que você faz. Então eu fiz a faculdade, eram 3 anos e meio, a minha durou 4, porque eu tranquei um semestre, depois eu voltei para pegar o diploma, para ter o papel em mãos, até porque hoje em dia tudo precisa provar no papel, né? Se você chegar e falar, eu sei fazer algo, o comprovante. Se você Verdade. não tem o comprovante, você não fica. Por mais que você saiba mais do que o que está ali comprovando que estudou, que tem, né? Então, assim, eu fiz a faculdade, eu concluí, e aí no estágio eu decidi que não era o que eu queria. Então, eu não assumi sala de aula, saiu vários concursos para professor, aqui perto onde eu moro, inclusive no município onde eu moro saiu, em Brasília saiu, só que eu nunca senti aquele desejo no coração de assumir uma sala de aula. Então, o meu diploma, desde 2011, que foi quando foi a minha colação de grau, ele está guardado do mesmo jeitinho. É uma conquista minha, porque eu estudei, conhecimento é nosso, ninguém tira, porém, não encheu meus Verdade. olhos. E seria uma covardia da minha parte eu enfrentar uma sala de aula com 35, 40 alunos e eu não fazer algo que estivesse me agradando. Então, para aquelas crianças ali também seria ruim, porque eu não estaria passando o conhecimento da forma que deveria ser, e para mim também não. Então, aqui, na verdade, a sala de aula não encheu meus olhos. Eu entendi que, diante da história que eu tive, eu poderia impactar muitas vidas de outra forma, porém, mundo afora, nos palcos da vida, eu costumo dizer. E aí, por esse motivo, por esse propósito, que eu estou fazendo o curso, onde teve um período, uma masterclass, e foi onde eu conheci a Janaína. A gente acabou fazendo uma amizade Sim, bacana, por sinal. verdade, Ju. E eu já faço esse curso, só que o curso é tão bom que eu fiz de novo, eu me inscrevi na Masterclass e essa Masterclass me deu a oportunidade de eu conhecer outras pessoas que eu não tinha contato e uma dessas pessoas foi a Janaína, que hoje a gente acabou tendo uma amizade. Na verdade, assim, eu sou daqui próxima a Brasília, mas eu não conheço nada no Rio Grande do Sul e para mim é um prazer muito grande estar aqui, podendo fazer essa live com ela. E é isso, gente. Obrigada, Ju. Eu te agradeço, tá, Ju? Eu te agradeço enormemente. Eu sei que você saiu de uma live há pouco tempo, né? Foi. E graças a Deus você tá deslanchando e você merece, sabe? Amém. Pela Obrigada. pessoa que você é, sabe, Jô? Pela pessoa que você representa, pelo esse coração grande que você tem de ajudar as pessoas, Obrigada. sabe? Eu acho que você merece ir cada vez mais longe, tá, Jô? E eu te Obrigada. agradeço, tá, por isso, viu? E daí eu vi que você comentou ali sobre o conhecimento, você já comentou, né? Que sem o conhecimento a gente não consegue nada, e realmente, sabe? E eu Sim, vejo assim, igual nós comentamos, eu acho que toda profissão é válida, desde a sim, limpeza até a profissão do médico, seja lá o que for. sim, Mas realmente tem o conhecimento, igual assim, ó, onde que eu trabalho, né? As gurias falam para mim assim, Jana, mas você faz com tanto amor, né? Essa profissão que você sim. exerce. Mas Mas tem eu, que eu ter. falo também assim, gurias, mas eu também acho que a gente não é valorizado, sabe? E eu Sim, acho que se a gente tem uma oportunidade, né, de estar, tipo assim, buscando algo melhor, eu acho que sim, vale a pena, sabe? Acho que a gente tem que seguir o coração. Tem com alguns certeza. momentos, tem alguns momentos na vida, hoje eu estava conversando até com uma colega minha, que a gente pega e aquela primeira profissão que vem, porque às vezes a gente precisa sustentar a família, a gente precisa, naquele momento, é o que surgiu, né? E eu acho Sim, que é o que a gente tem que pegar. Só que a gente não pode desistir dos sonhos da gente, né? sim, E daí ali é onde que você já comentou ali que o conhecimento
abre portas, eu queria que você comentasse sobre o curso mesmo, assim, o que que você está achando? Porque você, graças a Deus, foi em busca, não desistiu e foi em busca do seu conhecimento. Então eu Sim. queria só te perguntar, Ju, o que que você está achando assim desse curso? O que que está valendo para ti? Porque realmente eu assisti algumas lives dela e eu tô apaixonada assim, pelo conteúdo dela, né? Como ela nos ensina, né? Como ela traz Aham. conhecimento, uma pessoa que Conhecimento. tem uma bagagem enorme, né? Sim. E eu quero, sabe, fazer mais para frente um curso com ela. Mas eu queria te perguntar, Jô, tipo assim, ó, o que que te fez partir para a área da palestra, assim, tipo assim, com tantas outras áreas, né? O que que te Sim. fez assim brilhar os olhos nesse caso? Eu, assim, na verdade, Janaína, em 2013, eu participei da empresa Polishop. Então, na verdade, assim, eu me dediquei bastante, eu aprendi muita coisa, mas o que enchia meus olhos era participar daqueles seminários, que era seminário que participava pessoas de vários estados do Brasil, vinham pessoas também do exterior, e eu pagava para participar, para poder ver aquelas pessoas lá no palco. Então, eu me imaginava no palco. Isso foi em 2013. E aí, de lá para cá, eu Aham. continuei trabalhando em escola e depois eu fiquei um período em casa, porém, isso enchia meus olhos. Só que eu deixei passar. Quando foi em 2019, eu entrei em uma outra empresa de marketing multinível. E aí eu fiz algumas apresentações, não com a estrutura do curso da Tati, mas eu fiz algumas apresentações. E aqui Ah, o que legal. que encheu meus olhos foi o quê? As pessoas chegarem em mim e falar assim, parabéns, você fala muito bem. E eu sempre achava que eu não falava tão bem, porque assim, eu era muito tímida. Na escola, minha mãe foi chamada algumas vezes pelo fato de eu não falar, porque eu tinha vergonha, eu falava muito errado. E assim, a gente tinha muita simplicidade, então eu falava errado demais. E eu trocava, por exemplo, quando eu ia fazer leitura, a professora falava a palavra foguete, eu falava fudete. Então, eu sempre trocava. E aí, uma vez a professora começou a rir também, quando eu fui fazer a leitura. E eu travei, eu não falei mais nada. E aí ela mandou chamar a minha mãe, porque disse que eu corria o risco de reprovar na língua portuguesa. Antigamente tinha o teste de leitura. E eu sempre que era para ter leitura, depois disso travei, não falava mais nada. E aí o que acontece? Chamou a minha mãe chegou lá, e a professora falou o que aconteceu e tal, travei. Aí já tinha a história que assim, eu nunca tive cabelo grande, na verdade eu era quase um hominho. E meu pai cortava o cabelo pequenininho, então pelo fato dele, eu já era tímida por parecer um menino, então o pessoal me chamava de Sim. Joãozinho. Aí um João de Barro vai, caga na minha cabeça. Eu na fila da escola, o João de Barro caga na minha cabeça. Aí já era chamada de Joãozinho, aí o João de Barro cagou na minha cabeça, aí eu falava errado, a professora riu, então eu travei. E aí minha mãe foi chamada na escola e eu quase que eu reprovei. Depois de um certo tempo, a minha mãe foi chamada na escola porque eu já falava demais. Eu falava e eu saía de mesa em mesa e eu tocava o terror na escola e aí falaram, agora tem que controlar porque ela já fala demais. Aí eu falei, bem, então Que a timidez bom. passou. E de lá para Que cá eu não toquei bom. mais. E aí o fato das pessoas me procurar e falar, nossa, parabéns, você falou muito bem e tal, eu falei, então o negócio funciona para mim também, que eu sempre achava que seria impossível, né? A gente tem essas crenças limitantes, essas coisas de achar que para nós não é, porque a gente mora em tal lugar. O lugar onde você mora, de onde você veio, não interessa. O que interessa é a sua força de vontade, é daqui para frente. Se você decidir, eu quero ser, eu vou fazer, é daqui para frente. O passado vai servir o quê? Como uma lição, como um aprendizado, né? Para você continuar. E é isso que eu faço. E aí o que acontece? Teve o caso da Polishop em 2013. 2019 teve a empresa que, inclusive, como eu te falei, eu ainda estou na empresa, porém, devido à pandemia, eu me afastei. E aí surgiu a oportunidade com a Tati, que na verdade tinha tudo para dar errado. Porque quando eu me inscrevi, eu estou com problema no nome. A gente não pode ter vergonha da nossa história, a gente não pode ter vergonha das nossas Verdade. raízes, porque é situação que qualquer pessoa pode passar. Ninguém vai deixar de pagar o seu boleto porque é por luxo ou porque gosta de não pagar nem nada. É a situação. E cada um tem um momento. Hoje você está numa situação, amanhã já pode estar em outra totalmente melhor. Então, assim, a gente precisa acreditar. E não é porque, está com problema no nome, vai desistir de tudo, porque ela não consegue mais nada. Aí que me serve de combustível para que eu insista, Verdade. insista em fazer algo para mudar
a realidade da minha história. E das pessoas que estão ao meu redor, que é minha mãe, meus filhos, as pessoas que eu gosto. Tem muita gente que, graças a Deus, gosta de mim. Então, em julho, foi início de julho, mais ou menos. Eu estava bem para baixo, teve a pandemia, né? Eu não estava trabalhando fora. E eu trabalho atualmente com personalizados. Eu estampo caneca, camiseta e afins. Só que, assim, devido à pandemia, muita coisa mudou. Os pedidos caíram, eu já não estava vendendo como antes. E aí eu fiquei bem para baixo. Eu não vou dizer que eu fiquei de cama, porque não foi cama, foi de sofá mesmo. Eu deitei no sofá ali e pronto, acabou a Joana. E aí eu falei, caramba, eu não posso ficar assim. Eu tenho minha filha, ela tem 4 anos. Eu falo minha filha porque ela depende de mim 100%. Sim, E eu os outros sei. 3 já estão bem maiores. Inclusive o mais velho tem 21 anos, o outro tem 19, o mais novo tem 15. Mas a minha filha depende 100% de mim. Então eu falei, caramba, eu não posso ficar assim. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha história, para reagir, para mudar a história da minha filha. E aí eu precisei trancar a escola dela, que ela estava estudando em escola particular, eu precisei trancar. Então aí eu falei, caramba, eu preciso fazer algo para mudar essa realidade. E aí eu entrei no Instagram e estava tendo uma jornada, que era o estilo Masterclass, mas da Kenia Gama, que é uma outra mentora muito bacana, ela é aqui de Brasília. E eu entrei na live dessa mentora, que é a Kenia Gama, e ela falou muito bem da Tati. E aí o que acontece? Como ela falou muito bem da Tati, eu falei, nossa, eu preciso conhecer essa pessoa. Assim que terminou a live da Kenia Gama, eu entrei no Instagram da Tati, comecei a puxar sobre ela, falei, nossa, mas... Porque assim, a gente, nós temos uma coisa muito, vou dizer assim, estranha a palavra. A gente, a gente vê a pessoa e a gente já faz aquele preconceito, né? Então, quando eu É olhei a verdade. Tati, aquela loira bonita, eu falei, não tem muita coisa para oferecer. Porque geralmente Ela é as muito pessoas inteligente. muito bonitas, elas, a maioria, né, não todas, não generalizando, mas muitas vão mostrar o corpo, essas coisas. Então, quando eu olhei, eu falei, loira, muito bonita, que ela é bonita. Aí eu comecei a puxar os vídeos dela, eu falei, nossa, muito inteligente. Aí, de repente, ela divulgou as lives, 21 dias de live. E eu assisti essas lives, comecei a assistir, aí eu comecei a levantar, comecei a fazer as coisas, comecei a mudar, sabe, o meu pensamento. E aí, de repente, teve a Masterclass, que é essa que você também fez, eu fiz pela segunda Isso, eu vez. participei. Isso, aí Aham. eu fiz pela segunda. E aí eu fiz a Masterclass e logo em seguida eu falei, nossa, que curso maravilhoso, só que eu não tenho condições de fazer. Então aquilo já me desmotivou de novo. E aí o que acontece? Ela foi anunciando, anunciando, pronto, chegou o último dia de inscrição. E aí eu fui e fiz a inscrição, mas eu falei, não vai dar certo, porque eu tô com um problema no nome, então não vai dar certo. Né? Outra coisa que a gente tem que é um erro é esse pessimismo, a gente fazer as coisas já acreditando que não vai dar certo. E na verdade eu fiz dessa forma. E aí no final da inscrição falou assim que eu precisava de um fiador. E aí eu fui e coloquei o CPF do meu ex. Coloquei o CPF dele, só que eu não tinha avisado para ele. Eu coloquei como um teste porque ele também estava com problema no nome. Sim. Só que eu não sabia que ele tinha limpado o nome. E aí a minha Ah, inscrição foi aprovada. A minha inscrição foi nossa, que aprovada. legal. Chegou um e-mail para mim dizendo: parabéns, o seu fiador foi aprovado. Seja bem-vinda, no caso, tipo assim, me parabenizando pela inscrição e que eu estava sendo bem-vinda por estar participando do curso. Eu falei, meu Deus, e agora? Primeira coisa que eu fiz foi correr pro banheiro, deu uma dor na barriga, deu sede, deu tudo, porque eu tinha que avisar para ele, ele tinha que assinar os documentos. Falei, e agora? Aí eu liguei para ele e eu falei, olha, eu fiz a inscrição em um curso, te coloquei como fiador, e só que eu não sabia que ia ser aprovado porque você estava com problema no nome. Aí ele falou, não, eu limpei para tirar um carro com meu tio. Eu falei, nossa. Mas se você não quiser assinar, não tem problema. Não precisa assinar, porque aí eu não faço o curso. Aí ele, você quer fazer o curso? Eu falei, quero. Então pode mandar que eu vou assinar. Aí Que estou legal. aqui fazendo o curso. E o que mudou de lá para cá? Eu me sinto outra pessoa, como mãe, como dona de casa, como uma outra Joana, na verdade. Eu estou me conectando com pessoas de vários estados, com pessoas que torcem pelo meu sucesso, porque às vezes
Você não sai do lugar porque você fica esperando a opinião do outro, e o outro é sempre aquela pessoa que está ali do seu lado, seja um irmão, seja um vizinho, seja alguém próximo, um amigo, e na verdade você não vai ter essa torcida por parte dessas pessoas, pelo menos inicialmente. Verdade. As pessoas querem É ver uma coisa que eu resultado. tô, E é uma aí, coisa que eu tô aprendendo. sim, e as pessoas que estão próximas a você, não é que elas não torcem por você, mas elas acreditam o quê? Primeiro tem que ter resultado. Só que assim, quem está lá no topo, quem chegou no topo, um dia começou de baixo. E assim, eu vou aplaudir quem está no topo, mas eu vou aplaudir também quem está iniciando, porque se está iniciando, a intenção é chegar lá. E essa é a minha intenção. E por isso que eu faço essas lives, por isso que eu sei que através do curso eu vou poder impactar muitas vidas através da minha história, através do meu conhecimento. E com certeza eu vou tocar o coração de mulheres que passaram, por exemplo, por relacionamentos abusivos, coisas que eu já passei, porque eu tenho 4 filhos, são de 3 relacionamentos diferentes que não deram certo, então teve tudo isso. Então, assim, tem muitas mulheres que acham assim, eu dependo dele, eu preciso fazer o que ele vai falar para eu fazer. E não é bem assim. Você tem que ter opinião própria, você tem que fazer porque você quer fazer. E aí, eu sei que eu vou tocar o coração dessas mulheres também, através da minha história de resiliência, de dedicação, de conhecimento, né? E de o quê? De querer mudar a minha história. E vou provar para elas que elas também podem fazer igual, que você não precisa ter dom, na verdade você não precisa ter dom, você precisa ter vontade de aprender, até porque a gente tem pessoas que já nascem sabendo lidar com alguma coisa, mas se você se dedica, você acaba aprendendo. Por exemplo, eu tentei ser uma professora, mas eu vi ali que não enchia meus olhos. Não é que, se ela fosse ser professora, ela ia ser uma péssima professora. Não. É porque eu sei que ali eu ia transformar a vida daqueles alunos, daquelas mães, daqueles pais. Mas se eu posso impactar muito mais, por que que eu iria ficar presa ali, entendeu? Foi esse o meu entendimento. E é isso que Não, eu com quero. certeza. Com certeza, Jô, eu acho que a vida é muito curta para a gente poder deixar passar o tempo e a gente não fazer as coisas que a gente Sim, ama, né? sim. Porque às vezes a gente tá infeliz. Eu sabe que eu converso muito isso lá onde que eu trabalho, sabe? E nessa questão, igual eu comentei contigo há pouco. Porque às vezes a gente está infeliz num lugar Sim. e a gente não tá acreditando no próprio, no própria superação da gente, né? E às vezes as crenças limitantes que a gente carrega desde a infância, né? Uhum. Traumas, igual você comentou, é isso que às vezes nos trava, nos faz ficar estagnado no lugar. E a gente tem que acreditar. Você sabe que eu tenho lido muito, sabe, Jô? Igual você falou, né, que o conhecimento abre portas. E eu Sim. acho que também começa com livros, né? Tudo que a gente pode pôr em prática no momento, né? A gente tem que fazer. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente acreditar na gente, eu acho que acreditar que dentro de nós há um vencedor, que a gente é a imagem e semelhança de Deus, né? Que Sim. Deus não colocaria a gente nesse mundo se não tivesse um propósito na nossa vida, né? Eu creio isso, eu creio assim, ó. Por que que na verdade, eu gosto do que eu faço, só que eu não amo. É isso que eu digo para as gurias, sabe, gurias? Eu gosto do que eu faço, mas não amo. Então, eu estou em busca ainda do meu próprio eu, em busca do meu propósito, sabe? Uhum. Então, eu acho que a gente tem que buscar. Eu acho que já é um começo, tudo que a gente faz, né? E eu queria Uhum. te perguntar, Jô, qual foi o momento mais difícil que você vivenciou na sua vida? Que você possa nos falar. Eu, assim, na verdade, teve 2 momentos, assim, que me marcaram muito. O primeiro foi a descoberta da gravidez da minha filha. Na verdade, não. O primeiro foi quando meu pai faleceu, né, em 2016. E o segundo foi a descoberta da gravidez da minha filha. Foi quando eu soube que ali eu seria mãe e pai dela, até porque eu tinha terminado devido a uma traição, eu terminei, e aí eu decidi seguir a minha vida só e a gravidez. Então, assim, eu passei por muitos momentos de incerteza, que você sabe, eu não sei se você tem filhos, mas quando a gente engravida, a gente fica cheia de incertezas, a gente se sente abandonada, mesmo estando com a pessoa, a gente se sente, né,
E, na verdade, ali eu tive certeza que eu iria ter que seguir sozinha com ela. Então, por alguns momentos eu me senti insegura, por alguns momentos eu achei que não ia conseguir, porém, quando eu pensava assim, eu tinha a certeza que a minha filha ia me dar força, até porque eu sempre sonhei ser mãe de menina, eu tenho 3 filhos, homens, e tenho a menina. Então, acredito que ela me trouxe muita energia. Hoje, por exemplo, é o aniversário dela, eu te falei, né? E Sim, falou, Lu, foi um parabéns. momento, obrigada, foi um momento bem complicado, porém que eu consegui passar, assim, graças a Deus eu não tive nenhum problema psicológico, a única coisa que eu tive foi diabetes gestacional que passou, e o outro momento difícil foi quando eu perdi meu pai, né, em 2016. Eu nunca perdi ninguém tão próximo, então a gente não se prepara para isso. E meu pai teve câncer de próstata, quando foi descoberto já estava em estágio avançado. E onde a gente fala que não precisa de dom, você precisa querer fazer algo. Eu sempre falei que a área de saúde não seria para mim, porque eu não iria suportar ver sangue. Eu morro de medo de injeção. Eu tenho 38 anos, até hoje eu tenho medo de injeção. Eu faço de tudo para não adoecer por conta da injeção. Se você falar para eu tomar qualquer remédio, eu tomo. Mas injeção me dá pavor. Eu começo a suar frio. Então, se eu tenho medo de tomar, eu teria medo de dar uma injeção também, aplicar, né? E aí eu me vi numa situação onde eu precisei aprender. Meu pai ficou 28 dias internado, e a gente tinha que revezar entre os filhos para cuidar dele. E aí teve um momento em que a sonda dele, eu só estava eu e ele, e a sonda dele saiu. Ele puxou a sonda. Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém, só estava eu e ele. O que eu fiz? No momento de desespero, eu enfiei a sonda dele de volta. E eu Meu nem Deus. sabia o que era. E de repente Sim. o médico chegou, tá tudo bem? Eu falei, meu pai tá bem. Eu não, eu tava suando frio, eu tava passando mal, tremendo. Aí eu falei pra ele, eu falei, olha, meu pai tirou a sonda e eu coloquei de volta. E aí ele falou, você é enfermeira? Aí eu falei, não. Você mediu a sonda? Eu falei, mediu o quê? Não, não medi nada não, eu só fui enfiando. E chegou um momento que ela parou e eu parei também. Aí correram com meu pai lá pra dentro. E aí, para bater um raio-x, né, para ver onde foi parar a sonda. Sim, pra ver se E estava no aí eu, lugar certo. e eu fiquei lá suando frio na cama, e eu segurava na cama, e eu não conseguia almoçar nesse dia, porque bem na hora que chegou o almoço, foi a hora que ele tirou a sonda. E quando eu coloquei, eu Meu fiquei com ele Deus. na cabeça e eu não comi, então eu tava suando, suando. Aí daqui a pouco o médico entrou e batendo palma. Aí eu falei, pronto, matei meu pai. Ele tá batendo palma, tipo, parabéns, matou seu pai. E aí eu falei, o que aconteceu? Ele, você não é enfermeira? Eu falei, não. Você não mediu a sonda? Eu falei, não. Ele, parabéns, você colocou no lugar certinho. Aí pronto. Ai, Ju. Aí eu tava rezando para dar o meu horário de ir embora, porque ali eu já sabe, eu já não tava mais me sentindo bem, que eu achei que era só enfiar de volta e pronto. E aí, meu pai usou fralda, a gente precisou trocar fralda, eu nunca me vi trocando a fralda de um adulto. E foi muito difícil pra gente, como filho, foi muito difícil, mas foi aí que eu descobri que você não precisa ter dom para nada. A necessidade, ela traz a oportunidade. Então, se um dia fosse necessário, se fosse uma necessidade eu trabalhar na área de saúde, eu tenho certeza que eu conseguiria, porque o que eu fiz com meu pai, talvez até se eu trabalhasse na área de saúde, eu teria pedido conta, né? Se eu tivesse que fazer uma coisa dessa. Mas como eu precisei fazer, não tinha outro jeito. Então, assim, você não precisa ter dom para nada. Você precisa ter força de vontade, você precisa querer aprender, você precisa se dedicar, buscar conhecimento, você precisa ter um porquê, você precisa ter um propósito de vida, né? Você Isso, precisa é ter isso o que eu penso. por quem, né? Porque às vezes você acha que não precisa fazer, mas tem alguém precisando de você. Alguém precisando que você faça acontecer, para mudar não a sua vida, mas também as que estão próximas a você. No meu caso, meus filhos, minha mãe, né? E outras pessoas que eu posso ajudar também através do meu conhecimento, através da minha história, né? É muita superação, são 38 anos de muitas histórias. E além da história que eu tive, né, na infância, eu tive depois na adolescência, eu fui mãe muito cedo, com 18 anos eu já tinha 2 filhos, então não foi fácil, com 23 anos eu já tinha 3 filhos, então muito difícil. Então o negócio é não desistir, o negócio é acreditar que você é capaz.
E correr atrás, porque a gente ficar parado também não vai cair do céu, nada cai do céu a não ser chuva, e é quando Deus quer. Exato. E é Deus que decide o A, momento que Ele vai mandar chuva. A Antoninha colocou ali, Antônia, a necessidade faz o homem. E é Sim, verdade, né? sim, Porque conforme o que a gente passa, a gente se adapta e a gente se aprende. sim, Porque com certeza. tudo é treino, tudo é treinável, né, Jô? Às Sim, vezes a gente não sabe uma coisa porque a gente nunca fez, né? sim, sim. Os antigos dizem, né? Aquele velho ditado que a necessidade faz o sapo pular, né? Com Muita gente diz certeza. isso. E é Sim, verdade. Você não sabe uma coisa, mas se você tem boa vontade, você com certeza vai aprender, né? Porque todo sim, mundo, se alguém, como diz aquele ditado, se uma pessoa foi capaz de fazer alguma coisa, todo o restante é capaz de fazer, né, sim, Jô? sim. Eu também acredito nisso, sabe? E assim, Josinha, olha só, alguma vez assim na sua vida, você pensou em desistir? Tipo assim, você tá com esse sonho, né, que você agora está realizando, mas algum Sim. momento assim, quando você começou, você achou que não era capaz, tipo assim, pensou em desistir? Não, eu na verdade não é que eu pensei em desistir. Bate um desânimo quando você vê assim que você está se dedicando ao máximo, que você está fazendo e assim pessoas que você gostaria que estivessem vendo o seu progresso, as pessoas não pouco se importam. Só que depois eu comecei a entender que não depende delas, depende de mim. Eu preciso dar o meu melhor, eu preciso fazer acontecer, porque vai mudar a minha história. Eu preciso provar para mim que eu sou capaz. Eu não preciso provar para fulano, para ciclano, quem quer que seja que duvide, porque tem pessoas que duvidam. Independente do que você vai fazer. Você pode falar que vai fazer outra coisa, o contrário do que eu estou fazendo, que as pessoas vão duvidar. Então, a partir do momento que você passa a acreditar que você é capaz, que você vai provar para si mesmo, que você vai fazer acontecer, aí é diferente. O que vem das outras pessoas você vai ouvir, porque você não é surda, né? A gente precisa ouvir e filtrar. O que vai agregar na sua vida? O que vai te levar para frente? O que vai te paralisar? E por muitas vezes eu paralisei, eu não desisti, eu paralisei pelo que os outros falavam, entendeu? Pelo fato de, nova, tem tantos filhos, ou porque é separada, ou porque veio de tal lugar. O lugar de onde você veio não determina onde você vai chegar. É O que determina verdade, onde você Ju, é vai chegar verdade. é o que você vai fazer. O que você vai fazer com o seu conhecimento, o que você vai fazer com o que você tem para ajudar o próximo. Muitas vezes a pessoa tem conhecimento, mas ela é tão egoísta ao ponto de não dividir com o outro, de achar que o outro vai tomar o lugar dele se ele falar algo, e acaba guardando informação. E aí, quando morre, coisa que ele poderia deixar um legado, deixar uma história bonita, a pessoa vai morrer e a outra vai lembrar assim: nossa, fulano era tão ambicioso, fulano era tão mesquinho, miserável. Ah, graças a Deus, foi. E não é assim que eu quero ser lembrada. Eu quero ser lembrada como uma pessoa que impactou vidas, que ajudou muitas pessoas, que mudou a própria história, porque é isso que eu vou fazer, entendeu? E é isso, eu É estou verdade. trabalhando focada nisso, mudar a minha vida, mudar a realidade das pessoas que estão à minha volta e ajudar muitas pessoas, Brasil e mundo afora, porque o intuito não é só Brasil, né? Quando você se dedica a uma Com profissão como certeza, Jô, com certeza. essa, Você né? vai muito longe, igual eu te falei, você é um ser humano incrível, sabe? Você tem uma Obrigada. empatia muito grande, sabe? Então, eu acredito que seja isso que as pessoas lembram quando pensam em Joana, lembram, sabe? Lembram de você, de contar a sua história. Porque a sua história, tipo, ela nos faz repensar a nossa própria história, né? Que tem um Sim, monte de mulher que passa por isso, né? Tem um sim, monte de pessoas que precisa se espelhar em alguém. Então, sim. é uma história que vale a pena ser contada. Enjo, você consegue ver o nosso tempo aí? Você consegue ver quanto tempo a gente ainda tem? Que eu tô aqui perdida no tempo já aqui. Não, eu não sei ver aqui, porque para mim aqui não dá. Mas aí você pode perguntar e qualquer coisa, após a Só um última pergunta, a pouquinho, gente Jô. finaliza para Deixa poder só um salvar. pouquinho, Jô. Deixa Uhum. só te fazer mais uma pergunta e vou ver o nosso horário ali. Olha só, Josinha, qual conselho você daria para quem tem um sonho guardado dentro de si? Entende? Para quem tem vontade, sabe, de começar e tem medo, porque na verdade às vezes a gente tem medo, né, Jô? A gente está na Sim, zona de conforto e a gente tem medo, sabe,
de largar tudo, medo de recomeçar. Qual que é o conselho que você daria, Jô, para nós hoje? Olha, na verdade, o medo faz parte. O medo faz parte porque quando você está desejando evoluir, tudo, o medo faz parte. Só que a gente não pode deixar o medo nos paralisar. Na verdade, assim, a gente costuma falar aquela frase, tá com medo, vai com medo mesmo. Isso, E você verdade. tem que visualizar lá na frente. Você tem que entender que você vai com medo, mas que você passando por cima desse medo, você pode conquistar o extraordinário, você pode ajudar muitas pessoas e não desistir dos sonhos, não engavetar os sonhos, até porque o tempo está passando. Por exemplo, nós estamos num momento de pandemia, é um momento muito incerto, porém é um momento que todos nós estamos tendo tempo, tempo para repensar a nossa vida, tempo para repensar onde nós erramos, onde acertamos, tempo para buscar conhecimento. Então, muitas pessoas antigamente falavam assim, ah, é porque eu não tenho tempo. Todos nós temos as mesmas 24 horas. Ah, é porque eu não tenho dinheiro para Verdade. Isso pagar eu por um acho muito curso. lindo. Jô. Eu não tenho dinheiro para pagar por um curso, eu não tenho dinheiro para comprar um livro. Hoje em dia você pode baixar livro gratuito. Tem vários cursos online gratuito, até porque eu sou prova viva disso, eu fiz vários. Só nessa pandemia eu acredito que eu fiz uns 9 cursos e foram Ah, gratuitos. que legal, Jô. Então, assim, Que legal. são muitas desculpas que a gente fica colocando para, na verdade, assim, atrasar o nosso crescimento, atrasar as nossas conquistas. Então, assim, o que eu tenho a dizer para as pessoas pararem de dar desculpas, porque agora nós estamos com muito tempo. Essa pandemia trouxe esse tempo, essa pandemia trouxe muito conhecimento de forma gratuita, porque. E assim, o que eu tenho para dizer também é aproveitem essa oportunidade, porque as pessoas que hoje estão oferecendo vários cursos, vários conhecimentos gratuitos, quando voltar tudo ao normal, que eu espero que volte, esse conhecimento de forma gratuita, ele vai existir? Vai, porque eles já conquistaram muitas coisas e eles acabam ajudando outras pessoas. Só que vai diminuir, não vai ser da mesma forma. Então, assim, o que eu É tenho a dizer é para verdade. todo mundo aproveitar todas as oportunidades que surgirem. Eu estou aproveitando. Porque tem muitos cursos agora, né, Jô, que está disponível, né? Sim, Muitas sim, coisas que foram liberadas, né, ali por causa dessa pandemia, né? E sim, realmente eu acho que é o verdade. momento, sabe? Ah, Sim, e eu acho que nunca teve assim, como é que eu vou dizer para ti assim, muito no alto, assim, não veio a palavra agora, mas tipo assim, muito curso. As pessoas têm que aproveitar o momento. E tanto é que eu vou dizer uma coisa para ti, foi nessa pandemia, porque eu já tinha o Instagram, sabe, Jô? Só que foi uhum, nesse momento da pandemia que eu comecei a me interessar, sabe, por cursos, sim, pelo online, sabe? Porque até sim, então eu não via necessidade, sabe? Tipo assim, e daí como quando você fica assim, como é que eu vou dizer pra ti? Você fica assim no mundo que você não podia sair, né, Jô? Você não podia ir para sim, lugar nenhum, né? Você uhum, se viu ali isolado, né? Então é um momento que verdade. todo mundo buscou algo diferente para si, né? Sim, E eu comecei a ver essas lives e daí eu me apaixonei assim, sabe, por o foi. conhecimento. Conheci você, sabe, que foi uma pessoa maravilhosa, né? E assim, Josinha, o que, que eu ia te perguntar? Uma mensagem que você deixaria para nós hoje? Uma mensagem para a gente não desistir dos nossos sonhos, para a gente correr atrás, buscar o que for melhor para nós. Então, o que eu tenho para dizer é, não crie expectativas, eu já até falei, mas eu vou repetir para fixar, né, na nossa mente. Não crie expectativa com relação ao outro. Acredite no seu potencial. Seja destemido. Na verdade, assim, não fique esperando que o outro vai dizer que você vai conseguir. Até porque, assim, nem sempre as pessoas que estão do seu lado, elas torcem por você. Isso é Entendeu? verdade. Então, assim, Olha só, muitas vezes. A Antoninha falou ali para nós. Eu também me despertei a fazer uso do Instagram. É verdade, eu Sim, também, foi nesse momento. Pode sim. continuar, Jô. Então, assim, muitas vezes a gente acha que a gente tem muitos amigos, que a gente tem muita gente ali que torce por você, só que às vezes a pessoa está ali do seu lado negativando, fazendo com que tudo dê errado, para ela poder estar o quê? Aplaudindo, aplaudindo porque deu errado. Então, assim, você não tem que criar expectativas com relação a ninguém. E nem provar nada para ninguém, prova para si mesmo
que é o que eu estou fazendo. Eu sei que eu vou chegar onde eu quero chegar. Eu sei o que eu não tive, né, na minha vida, na minha infância e tudo. E eu sei o que eu quero ter, eu sei o que eu quero conquistar. E tanto que tá ali, ó. Ali é o meu mural da vida extraordinária. Depois do curso eu Ah, eu consegui. vi. Ali é a vida que eu Eu vi quero que você ter. colocou a foto. Eu vi que você E colocou a foto, eu adorei. E eu vi também a sim, homenagem que você fez para sua mãezinha, tá? Lá no seu sim, feed. Que sim, eu achei muito linda a história, sabe? E com eu coloquei certeza. para ti, né, Jô? Que você é o fruto, assim, dessa vida, da vida da sua mãe. Você é o fruto, Sim, né, que ficou. Porque sim, ela é a árvore, foi a árvore forte, né? Que fez sim, crescer esse aham, fruto maravilhoso que são os filhos, né? com Então certeza. Josinha, então é isso, minha querida, tá? Eu queria te agradecer, tá? Eu sei que você teve agora há pouco, tá? Na live com a Antônia, muito querida, Sim, adoro ela, tá? sim, Tô seguindo ela. Eu queria te agradecer, Jô, muito obrigada, tá? Por ter disponibilizado seu tempo, porque eu acho assim, ó, que sim, o tempo, hoje em dia, é a moeda mais preciosa que a gente tem, né? sim, O tempo que a gente dedica a alguém, né? Então isso não aham, tem preço, sabe? Então, verdade. esse tempo que dedicou a mim, né? Porque foi especialmente a mim, né? Que você dedicou, falando para nós, né? Então, eu queria te agradecer, tá, Jô? Eu queria, assim, que Deus te abençoasse cada vez mais, que você vai para cima mais rápido do que os foguetes que a gente está colocando aí, aquela Sim, imagenzinha, que é o símbolo, né? Do curso que amém. você faz lá. Sim. Muito Então, obrigada, tá, Josinha? Você pode falar mais a partir para os final, se você quer falar mais alguma coisa? Janaína, eu gostaria só de agradecer e agradecer a Deus por permitir, né, que eu entrasse nesse curso, até porque foi através do curso também que eu te conheci. Até porque se eu não tivesse, o meu Instagram antigamente ele era usado mais para postar fotos, mas eu não dava nem muita atenção para ninguém nem nada. E depois que eu entrei nesse curso, eu sinto a necessidade de ter contato com as pessoas e tudo. Então, quando você fez um comentário, alguma coisa assim, eu te respondi Oi! imediatamente e aí a gente Sim, acabou criando esse vínculo. Então, o curso permite isso também. Então, eu só gostaria de por isso. agradecer a você pela oportunidade, até porque, assim, se você não tivesse me convidado, talvez a gente não estaria aqui agora. Então, muito obrigada. Sucesso para Ai, com você. Que certeza. precisar de mim e estiver no meu alcance, é só me chamar lá, que vai ser da mesma forma. Se eu não ver. E, aliás, agora você já tem meu WhatsApp, né? Você pode me chamar no Zap também. E se eu não ver na hora, com certeza na hora que eu ver eu vou responder, tá bom? Muito obrigada Ai, pela Ju. oportunidade. Obrigada a todos que estiveram presentes, obrigada a todos que vão assistir depois, porque vai ficar gravada. Então é isso. E não desistir dos seus sonhos. Tudo só depende da gente, não depende do outro, depende de você mesmo. Então é isso. Muito obrigada a Ai, muito todos. Boa obrigada, noite. Josinha. Muito obrigada. Fica com Deus, tá, Jô? E tudo de bom pra ti. Sucesso, amiga, Tá. viu? Na sua trajetória, Obrigada. tá? Obrigada. Fica com Deus. Um beijo, Tchau, tá? tchau. Obrigada a Beijo. todos que ficaram conosco até agora. Muito obrigada. Fiquem com Deus.